Hoje nós vamos falar no quadro Mais Saúde sobre infertilidade masculina. Bom, doutor, seja bem-vindo, né? Esse tema afeta muitos homens? A infertilidade masculina, ela atinge um número próximo de 7% dele, homem. E quando é o casal, o dobro disso, em torno de 10 a 15%, o número mais aceito é em torno de 14% do casal. Do homem isoladamente, se você pegar uma amostragem de 100 homens na rua, 7% são inférteis. E o que seria a infertilidade? A infertilidade é uma incapacidade do homem produzir a gravidez na parceira, porque ele não tem um número de espermatozoide, enfim, tem uma série de questões aí que ele não tem, às vezes ele tem um número, não tem qualidade de espermatozoide. E essa é a definição de infertilidade. Se o homem com estilo de vida, assim, vamos dizer, vida boêmia, depois de uma certa idade, se afeta a fertilidade do homem? As principais causas são, assim, a mais comum é a varicocele. O que é essa varicocele? É uma massa varicosa no escroto. Ó, aqui é o escroto. A varize dá acima do testículo, nesse espaço aqui, é como se tivesse uma massa de macarrão. Na verdade, são veias dilatadas que não funcionam. Então, essas veias precisam ser exploradas cirurgicamente, e você desliga essas veias para que sejam formadas novas veias que funcionam. Então, essa é a varicocele. Essa é a patologia mais comum, que é em torno de 20 a 40% dos homens inférteis. Os outros são obstruções dos canais que levam o espermatozoide. Existe a criptorquidia, que o testículo para aqui em cima, antes dele de nascer ou depois que nasce, o testículo não desce no escroto aqui, ele fica preso ou dentro do abdômen, ou no canal inguinal, ou o cordão dele é curto, então ele precisa resolver isso até 2 anos de idade hoje. Essa é a criptorquidia. Se você pegar um homem adulto com criptorquidia, que o testículo não está no escroto, precisa fazer a retirada do testículo, porque ele tem um potencial de câncer de testículo, quando ele está preso dentro da cavidade. Porque ele fica com uma temperatura do corpo do homem que é em torno de 36 graus, e essa temperatura ela é maléfica para o testículo. Ela é tida como pré-cancerígena. Doutor, a idade do homem atrapalha a fertilidade? Então, essa infertilidade, você tem que procurar dosar isso dos homens nessa fase de fertilização, que seria da puberdade até a idade de 70, 80 anos. Na verdade, o homem ele envelhece, mas ele não compromete muito a possibilidade de fertilização. Às vezes ele não tem um número, por causa que a próstata cresce, obstrui, diminui a passagem. Então tem umas outras causas de obstrução. Por exemplo, a vasectomia é uma obstrução causada pelo homem. Então tem obstruções dos dúctos, um cisto, chama cisto de Miller, que ele impede o espermatozoide. A hora que ele vai cair na uretra, esse cisto comprime e não deixa o espermatozoide cair. Então são causas de infertilidade. E essa idade, conforme o homem vai passando a idade, vai dificultando um pouco mais essa possibilidade de fecundação. Doutor, existem exames que podem indicar a infertilidade, como deve fazer? Começa pelo exame físico. Pela história, você tem que escutar a história do paciente. Qual que é a história? A ocupação de trabalho que ele faz, como eu falei, o caminhoneiro, o que trabalha em temperatura alta. Existem exames que você vai fazer uma pesquisa pessoal e familiar. Se na família tem, se ele já teve algum filho, que pode ser teve algum acidente, alguma coisa. Ou perguntar se teve algum acidente, algum trauma, alguma batida. Isso tudo ajuda no diagnóstico. Existem os exames gerais que você tem que perguntar ou fazer os exames geral, como TGO, TGP do fígado, ureia creatinina do rim, glicemia do diabetes,
os exames neurológicos para saber se ele tem algum comprometimento neurológico. E os especiais, quais são os especiais? Dosar testosterona, que é diretamente o problema dele, dosar FSH, LH, da tireoide, por exemplo, é outro, o TSH e o T4, mas esse aí já é geral, não é especial. E quando a gente dosa a prolactina, que também está ligado ao desejo, à questão sexual, e o espermograma, que é o exame que mais define a qualidade do espermatozoide. Esse espermograma tem que fazer 2 espermogramas. Existe o espermograma definido pela Sociedade Brasileira de Urologia, e existe o espermograma pela OMS. O espermograma da urologia, da SBU, é em torno de 20 milhões por ml. 1 ml é 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro é mais ou menos isso aqui, ó. É para ter 20 milhões de espermatozoides aqui. Só que a OMS acha que o número correto seria 40 milhões. Mas a vitalidade, a motilidade, os rápidos e os lentos. Os rápidos têm que ter 25% de rápido depois de 6 horas. Depois de 6 horas, o paciente coleta esse material no laboratório. Depois de 6 horas faz uma leitura para saber quanto tem de rápido e quanto tem de lento. Que junto são 50%, 25% de cada um. Depois de 6 horas. E a morfologia, cabeça, corpo e cauda do espermatozoide. Você tem que analisar isso, que o normal é de 60% a 75%. Quando está para baixo dos 60%, você vai classificando o paciente como grau 1, 2, 3 de infertilidade. E até azospermia ou oligospermia. Oligospermia é a diminuição do esperma. Quando tem azospermia ou uma diminuição muito grande, aí tem que fazer biópsia do testículo. Mas essa biópsia, de preferência, fazer num local que tenha já um sistema de fertilização ou de congelamento. Porque não adianta fazer biópsia aqui, eu vou fazer biópsia, eu vou tirar alguns fragmentos do testículo, lá tem lá espermatocito 1, 2, existe uma escala de formação de espermatozoide. Desde o início, ele para numa certa escala dessa aí. Ou ele aqui tem formado. Eu pego e guardo esse espermatozoide nesse beneficiamento colhido a partir da biópsia. Basicamente são esses exames. Existe um outro exame, que quando a gente quer detalhar mais, é um ultrassom transretal pelo ânus. Você analisa o canal, a uretra, se tem algum cisto, alguma alteração dos ductos, alguma agenesia do ducto que joga o espermatozoide na uretra, porque ele nasceu com uma agenesia, ou seja, não desenvolveu os canais do deferente lá onde desemboca na uretra, e a agenesia até da vesícula seminal, que é um outro reservatório do líquido seminal. A gente viu que o caminho para descobrir aí a infertilidade é bem grande. Para tratar, também tem essa jornada? Então, o tratamento é para cada uma dessas patologias. A varicocele é o mais comum que a gente encontra no nosso dia a dia. A investigação da varicocele, ela é feita clinicamente. Essa palpação, você vai palpar essa massa de veias. Ela é feito clínico, não precisa nem fazer ultrassom. Ela só pede ultrassom quando o paciente tem hidrocele, tem líquido, água dentro do escroto, que aí você não consegue palpar, ou quando o paciente é muito obeso, que você também não consegue palpar essas varizes, ou quando o canal, o cordão é muito curto. Então você recorre ao ultrassom para ele te dar esse diagnóstico, porque ele te dá o calibre das veias. Veias maiores de 3 milímetros ou 0,3 centímetros são compatíveis com varicocele. E analisar o seguinte: se ele tiver um grau de infertilidade muito grande, não adianta fazer a cirurgia de varicocele, porque ele não recupera mais. O grau de varicocele é para grau 1, 2. Quando tiver um grau muito avançado de varicocele, veias muito dilatadas, não promete para ele que vai resolver não, porque você tem chance de fazer a cirurgia e não resolver nada. Então, são hipóteses. Assim, você tem que avaliar o grau de infertilidade para dar uma probabilidade da cirurgia curar ou não. Bem, doutor, quando uma pessoa faz uma esterilização,
pode ser revertido? A vasectomia. Vasectomia. Essa é a Tá. Então, a vasectomia, ela é reversível. A gente costuma falar para os pacientes o seguinte: se tiver que fazer vasectomia e tiver em dúvida, que não faça, porque depois custa caro para reverter essa. É feita com microscópio, tem que ser feita uma cirurgia microscópica. Você usa um fio 10-0. Se você olhar a olho nu, assim, sem óculos, sem auxílio de lente, você nem vê o fio. Tão fino que o fio é 10-0. Você não tem nem porta-agulha para segurar esse fio para você passar. Você precisa o auxílio da lente para você poder magnificar as imagens, para você fazer essa cirurgia com sucesso. E mesmo assim, às vezes, ainda existe uma probabilidade de insucesso. E no caso, o doutor citou que alguns medicamentos, alguns tratamentos, eles podem causar infertilidade. Interromper esses tratamentos pode fazer com que a fertilidade volte ou não? A exemplo de droga, maconha e cocaína, que são também outras questões extra, o uso da testosterona, que é muito comum hoje em academia, para desenvolvimento de musculatura, tudo, isso pode ser reversível, mas depende da fase que se encontra essa infertilidade, entendeu? Agora, essas drogas têm um efeito bastante importante, maléfico aí, de agressão, então depende do grau que ele já se encontra de infertilidade. Para grau leve ele pode reverter, mas se for um grau já mais avançado, porque quando ele usa testosterona externa, que tem pessoas que utilizam uma dose maciça e usa muito, principalmente a testosterona, ele cria um feedback de não produzir os hormônios da hipófise, e a hipófise manda para o testículo, não produz porque tem bastante na circulação. E ele não produz, chega uma hora que ele não produz mais. E aí, isso é o problema do uso da testosterona abusiva, assim, para a academia. Qual seria um exame inicial? Uma pessoa, ela de repente não quer ter um filho, mas quer saber se ela é infértil. 2 espermogramas. Tem que fazer 2 espermogramas, fazer espermocultura, porque antigamente o homem desenvolvia, ou até hoje ainda as mulheres podem ter infertilidade por clamídia. A clamídia pode causar no homem também infertilidade. E é uma bactéria assim comum, que ela está aí no meio da questão da sexualidade aí. Antigamente tinha mais a tuberculose, que hoje está voltando a tuberculose por causa da HIV e tal. Então, o próprio gonococo, que é a uretrite gonocócica, a gonorreia, causa também infertilidade, quando não tratada ou tratada mal. Então, existem algumas situações aí que elas colaboram para levar à infertilidade. E a infecção. Tem sintomas? De repente, dor? De modo geral, a varicocele pode ter um peso. É igual varizes de perna de mulher, que você já ficou às vezes em pé, sem ter varizes, mas você fica em pé um período, começa a querer queimar um pouquinho aquele peso de você ficar um período muito grande. É uma dor leve, surda, um peso, um ardorzinho leve. Mas a maioria dos pacientes não sente nada. Mas ele percebe às vezes uma massa palpável para cima do testículo. Para cima do testículo ele palpa como se tivesse uma massa varicosa ali. Essa massa varicosa é uma massa de veias. E este foi mais uma edição do quadro Mais Saúde. Nós voltamos na próxima edição. Até lá!